contábil, né, calculado anteriormente. A margem de segurança em percentual, ela vai ser calculada pela a margem de segurança em unidade, dividido pelo volume atual de vendas, vezes 100, e aí vocês vão ter um valor em percentual, ok? E aí, vocês podem ficar à vontade também para pesquisar na internet, caso alguns de vocês ainda não se recordem para cada uma das equipes, para alguma dúvida que vocês tenham. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento inicial antes de começar as discussões e os cálculos? Ficou claro? Eu vou para esse lado aqui. Então, 20 minutos para vocês fazerem a resolução do problema de grupo, tá? Fazerem cálculos a partir dessas fórmulas, né? E discutir esses valores. Depois vocês vão ter mais 15 minutos para fazer a elaboração, a apresentação, tá? Das possíveis soluções que vocês vão dar para esse problema. E aí depois a gente faz o fechamento, tá certo? Então, são 9h40 resolução e execução inicial. Ok? Vamos. É o volume total de vendas de menos o equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil por unidade. Para 2.500 e margem de segurança porcentagem de 16%. Fechou. Vamos montar o DRE agora. Só fazer 10 por... Mas aí É isso? A gente, com base nessas valores, a gente tem que montar um plano de ação para ela não ter prejuízo. Não, na verdade, o que é que vocês estão querendo? A margem de segurança. Então, observem que para vocês comprarem a margem de segurança, vocês têm que começar comprando margem de segurança. Mas a margem de segurança é o valor acima do ponto de equilíbrio, né, que a empresa vende. Ou seja, a gente sabe que no ponto de equilíbrio a empresa ela não tem nem lucro nem prejuízo. Então a margem de segurança é o valor de, digamos assim, dá 10 mil unidades, a margem de segurança, o ponto de equilíbrio. 10 mil unidades, essa unidade já é lucro. Né? Então a margem de segurança é justamente essa quantidade a mais que a empresa vende acima do ponto de equilíbrio. Né? Então nesse exemplo que eu dei, se ela vende
15.000 unidades, o ponto de equilíbrio é 10.000, então 5.000 unidades é a margem de segurança. Então, a partir do ponto de equilíbrio é que ela passa a ter lucro. E a margem de segurança é justamente isso. Essa quantidade acima do ponto de equilíbrio que ela vai ter lucro. Né? Então, qual é a ideia? É vocês analisarem a margem de segurança, porque esse é o problema que está sendo levantado. E se as vendas diminuírem, por exemplo, 20%? Não, ferrou, o minuto tá gravando. E aí, o que é para não ter essa queda enorme? Vocês podem apresentar muita coisa. Baixar o preço jamais, porque a marca está falando aqui. Primeiro ponto, vocês colocaram a margem de segurança. Parte da compra. Em quantidade. 2.500, mas é igual. 16. Pronto. Foi ao pé, por exemplo. A margem de segurança é o valor, é a quantidade mais Todo mundo que a gente já tinha vai provar um produto com sabor diferente, pode ser que esteja pior e aí digamos que é uma solução. O que mais? Desculpa. Publicidade. O que mais? Então, assim, vocês, como pessoal, reduzir preço, publicidade, a gente está trabalhando com gestão, contabilidade. Mas eu quero que vocês foquem mesmo, que é interessante os pontos de gestão, mas vamos pensar em fazer para aumentar esse o segredo da minha análise. Como é que eu faço para aumentar aquela margem? Fora que a gente ou você é uma das opções, que faz interessante e tenta reduzir os custos publicitários. Então, só que aí tem que ter que é de forma. Então vou começar com o grupo de vocês. Qual foi o nome que vocês escolheram? Nossa, bastante criativo, né? Então, uma das soluções já de curto prazo que nós enxergamos seria negociar o contrato com o fornecedor, porque fazendo isso a gente conseguiria melhorar nossa margem de contribuição, né, reduzir o custo variável. Uma outra possibilidade seria custo zero, né, captando já essa possibilidade de clientes que estão interessados em produtos mais naturais, como fala aqui no caso, e investir em marketing para poder compensar essa possível perda de vendas que vai ocorrer com esse concorrente um preço mais atrativo. Então, os conteúdos que nós discutimos aqui nas questões foram mais de segurança, o ponto de equilíbrio e o nosso ponto de equilíbrio reduziria para 11.250, aumentaria a nossa margem de contribuição, né, para 3.750 unidades, e a gente saía de 16% para 25% de margem de segurança. Então a gente conseguiria ter um fôlego
melhor para segurar essa possível agressividade de preços do concorrente. No cenário 2, a gente simulou uma redução se a gente conseguisse renegociar. Então, foram essas projeções que nós fizemos com base nesses cenários que a gente apontou sobre possíveis soluções. Beleza. Daniel, se você fosse resumir. E aí, diante disso, pode-se incluir os sucos naturais da produção dessa mesma indústria e, com isso, reduzir a margem de contribuição e aumentar as vendas. Além disso, visto esse aumento na produção dessas unidades, é possível reduzir o custo unitário com a compra para analisar as tendências e ver se, com isso, seria possível inseri-las nos produtos e, com isso, ser o diferencial dessa indústria. Desse modo, também tem que reduzir os custos fixos, né, para melhorar esses resultados e solicitar ao contador a realização de um planejamento tributário com o intuito de reduzir a carga tributária e também, porém, com possibilidade de aumentar suas vendas. Então, nesse cenário, a gente espera que o volume de vendas aumente o suficiente para compensar a redução do preço. Por exemplo, a redução de 6,5% no preço de venda, se ela aumenta em 20% o volume de vendas, ela consegue manter a margem de segurança em 16,86%. Se mantendo na concorrência, porém atuando com uma margem bem apertada, né? Bem parecida com a margem. Não, e mantendo o preço de venda. Então, se ela reduzir o custo variável em 20% e manter o preço de venda, ela consegue um PEC de 9.615 unidades e ela consegue atuar com uma margem de contribuição de 35,90%. Esse seria o cenário perfeito, né? De ela diminuir o custo variável para reduzir esse custo variável, mantendo o preço de venda em R$10. Ou o terceiro cenário, que seria reduzir o custo variável em 20% e diminuir o preço de venda também em 6,5%. E aí ela atuaria aqui com uma margem de segurança percentual de 26,58%, menor que a do cenário perfeito, mas ainda assim maior do que a que ela já atua, quer dizer. Sim, ela poderia chegar no prejuízo. A solução que a gente pensou foi o aumento da eficiência operacional de forma a reduzir os custos, né, como a maioria já tem falado. Negociação com os fornecedores também para tentar reduzir a matéria-prima, para a gente tentar reduzir o custo variável. E também nós pensamos em campanhas de marketing para tentar elevar os mais saudáveis e também para diversificar a receita, né, para variar o meio da receita. Então foi basicamente isso que a gente pensou. E se você tivesse que resumir a sua solução em uma palavra? Então, a gente tinha visto a possibilidade também de baixar o preço de venda, né, para R$9. Só que aí a gente fica no cenário que a gente apresentou aqui, né, sem um aumento do volume de vendas, a gente ficaria já com um prejuízo, a gente já ficaria no prejuízo. Só para complementar rapidinho o que ela falou, foi até engraçado, porque tudo que vocês falaram, a gente foi até conversando assim, estava tudo igual, até parece que a gente fez junto, né? E aí, como ela falou, a gente até podia pensar no aumento do preço de venda, mas não sei se isso é muito inteligente. Como a gente vende refrigerante, entrou um outro concorrente, um produto competitivo, um produto mais saudável, talvez o resultado não fosse tão bom. E você consegue atingir um resultado tão para 16,6, quase 17, que está próximo de 20, a gente poderia tentar fazer um planejamento para aumentar para 30, por exemplo. Porque se ela tiver uma queda de vendas, se ela der você de um valor próximo de 20, ela vai bater o vermelho e vai ter prejuízo. Então, basicamente isso. A gente colocou também como solução reduzir o preço, né, se necessário, mas nosso entendimento é o contrário, é que a gente tem margem para reduzir o preço. Nossa margem de produção é de 40%, então para começa a indústria entre 12 e 18 é margem no mercado, então a gente teria margem para reduzir se necessário. E a ideia era ganhar do volume de venda, aumentar a quantidade e trazendo resultado. Então, reduzir o preço. Você depende muito do mercado, você depende muito da demanda dos clientes. E não é o que a gente procurava. A gente procurava algo que fosse mais seguro, que a gente conseguisse fazer essa redução, né? Conseguisse aumentar a nossa margem, mas sem depender dos cenários externos. Então, a gente ainda chegou a debater sobre a questão de diminuição de preço de venda.
a gente também precisa ver a questão do maquinário. Possivelmente vai pegar parte do Como é que você aumenta o teu venda? Oi? Como é que você aumenta o seu venda? Assim, informado. Isso é competitivo. Se você tem o mesmo produto, a mesma qualidade do concorrente está vendendo a 10, você está vendendo a 9, tu compra onde? Não, eu concordo contigo, mas normalmente essa estratégia de venda é utilizada para quem tem margens boas e consegue estrangular o É o concorrente. nosso caso, 40% de margem de distribuição. De cada venda que eu faço, sobra 70 centavos por unidade. Era 70 centavos por unidade, essa é a nossa Lucro por unidade. lucro por unidade. Então a gente achou que É, o isso final, seria... você fazendo a absorção, custo por absorção. O exercício traz o preço de venda é variável. Ou seja, cada venda que você faz sobra R$4 de contribuir para o custo fixo. Para o custo fixo, é. Então, se a gente está falando de uma indústria, em média, de 11 a 18% de mercado, se eu tenho 40, eu tenho margem para reduzir o meu preço para ser competitivo. Estou falando que vai reduzir, porque a gente não sabe o preço do concorrente ainda. Mas se ele vem com preço de R$9, você quer. mas outra coisa Ainda mais quando ele é saudável e inovador. Então, mas uma outra crítica é justamente isso, assim, apesar de ser um nicho... todo mundo pode tocar cartela também, né? Isso, sim. Isso, foi. Mas só simplesmente essa questão da redução do preço, eu acho que não seria suficiente para trazer esse cliente de volta. Né? O que seria? Redução de custo e aumento de margem. Redução de custo e redução de preço. Redução de custo consegue reduzir o preço também, porque vai ficar mesmo margem. Ou para melhorar essa margem, tu manter Obrigado. E conseguiram usar de graduação, até por ser uma disciplina que está mais próximo do nível, do período que eles estão, eles também puderam participar mais, isso é importante, até para eles vislumbrarem um novo olhar, um olhar diferente da forma como estão na sala de aula. Porque dificilmente a gente tem visto os nossos pares buscando levar estratégias ativas para o dia a dia de aula. Porque dá trabalho, dá trabalho, mas tem a parte que é ideias, criticidade, que a gente também tem que desenvolver isso. Trabalhar em equipe, porque a gente não vai trabalhar sozinho. E isso ele tem que desenvolver também em sala de aula. Escutar, esperar sua vez de falar, ponderar, aceitar. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido, além das competências que estão lá no elemento das disciplinas. Por isso esse exercício com vocês de agora programa, vai para com o que vocês já viram em teoria da contabilidade, tá? Então, o conteúdo programático vai ser o conteúdo básico do CPC 00, principalmente focado ali nas características qualitativas, né? Representação fidedigna, relevância, tá? E vamos ver como que isso se aplica em auditoria quando a gente fala principalmente de procedimentos que a gente precisa utilizar, tá? Então, o público-alvo, pode falar. O público-alvo é o pessoal de graduação, pós-graduação, o curso de ciência, né? Estilo semifinal e final serão, a gente vai contar ponto com os acertos das questões, e o grupo que acertar mais questões, os dois grupos que acertarem mais na semifinal vão fazer a final, tá? E vai ganhar um bombom para poder, ao invés de ganhar uma porta na cara. Ele é um reforço positivo, né, pessoal? O objetivo da dinâmica é engajamento dos alunos, auxílio nos estudos, né, auxiliar os estudantes com dificuldade de aprendizagem, como eu já falei. Então, o que a gente precisa saber antes de iniciar essa dinâmica, né? De forma geral, olhando principalmente para o conteúdo. A gente chegou a falar no slide anterior que o momento ideal seria durante ou após, a gente vai ver como que eles estão ligados a essas características que a gente já viu em teoria da contabilidade. Tá? Aqui apresentando mais ou menos a estrutura dos recursos, é o que vocês estão vendo, tem um aparelho ali, né? A gente vai usar, eu vou usar o computador, precisa de um espaço físico adequado para esse jogo, né? E a configuração tecnológica é essa: o computador e um painel sonoro ali com funções. Só reforçando, pessoal, uma questão aqui da parte da tecnologia, né? Nós optamos por fazer esse formato. Metodologia do que o conteúdo em si, vocês vão ver que o conteúdo é simples, não é uma coisa assim que vai requerer tanta habilidade técnica, né?
Aí o banco de questões vão ser 20 questões, tá? Aí, só para vocês entenderem, vai ser, os grupos vão ser divididos da seguinte forma. Os mesmos grupos da grupo 1, 2 aqui dos meus amigos, Daniel e o Hans, grupo 3 lá da Gisele, Lohane, grupo 4 do Vinícius Pedro, e aí a gente vai dividir dessa forma, tá? E aí, eu vou pedir que o grupo 1 e 2 fiquem aqui na frente, né? Grupo 1 aqui. Né? O pessoal tem mais tempo para reação. O microfone tá ligado? Então vamos lá. Primeira pergunta. Durante a auditoria das demonstrações financeiras da empresa Solaris, o auditor Eduardo solicitou acesso ao setor de tesouraria para realizar a contagem física do numerário, que é o caixa. Acompanhado pela assistente contábil Larissa, responsável pelo fechamento diário do caixa, ele conferiu os valores em espécie e comparou com o saldo registrado com as não contábeis. Após esse procedimento, ele verificou uma divergência entre o valor físico do caixa e o valor contábil, posteriormente ajustado pela empresa. A pergunta é a seguinte: à luz do CPC 00, qual característica qualitativa se sobressai nesse procedimento de auditoria? Letra B. Letra B, representação fidedigna, pois o procedimento se confirma se o valor registrado reflete a realidade econômica. Letra B. Ué, eu não entendi. As alunas estão cansadas? Vamos voltar, gente. Tem mais perguntas. Na auditoria da Aliança, a auditora Juliana enviou cartas de confirmação bancária para todas as instituições financeiras com as quais a empresa mantinha conta. O objetivo era confirmar saldos, aplicações automáticas e eventuais restrições sobre os valores depositados. O gerente financeiro auxiliou fornecendo status de conferência. Mesma coisa, a luz do CPC 02, qual característica qualitativa se destaca nesse documento? Letra C. Qual? Letra C. Letra C? Verificabilidade? O rendimento das aplicações financeiras de curto prazo para confirmar os valores registrados na contabilidade enviados pelos bancos. A pergunta, à luz do CPC 00, qual característica qualitativa se sobressai nesse procedimento? Já! Letra B. Letra B? Errou! Era aí que tinha que responder, não. Mas aí... Então, a alternativa correta seria a letra C. A gente colocou aqui a justificativa para cada uma, né? Então, a nossa justificativa... Os rendimentos das aplicações e confrontar esses cálculos com os dados enviados. De acordo com o CPC 00, a verificabilidade é uma característica qualitativa. Ele refez a conciliação, identificando cheques não compensados e com lançamentos duplicados. A pergunta, espere não falar já. Com base no CPC 00, qual característica qualitativa se sobressai? Já! Papo ou repapo? Vamos lá. Fala o que queimou lá. É água. Não, não vai. Qual é a alternativa, pessoal? Ele deixa a resposta. Júlio, vai ter saído.
Letra B? B. D ou B de bola? B de bola. O que acontece? Esses procedimentos, como vocês vão ver, eles vão fornecer evidências para que o auditor chegue a alguma conclusão no relatório de auditoria, tá? Então, o foco da aprendizagem foi todo esse. Aqui a gente fez uma lista, né, de alguns procedimentos, linkando eles com as características quais. Seria isso, a nossa conclusão é essa, né, de que não necessariamente vocês precisam ler o conteúdo de auditoria. Então é isso. Vou dar a palavra agora para o professor. Só fechar aqui a apresentação, depois eu volto com as perguntas, tá? É muito interessante essa abordagem de gamificação. Espero que os alunos, tanto da graduação como da pós, tenham gostado. É uma forma diferente da gente apresentar e expor o conteúdo, né, que tradicionalmente é feito por listas de exercícios e tal. Então é uma forma diferente aí de oferecer um conteúdo nessa abordagem de ensino, tá? Eu queria saber aí, pessoal, de duas pessoas, pode ser uma de cada grupo, um feedback aí que vocês acharam dessa abordagem. Quem quer falar? Eu tinha falado isso uma vez em dos projetos que apresentaram aqui na oficina, que eu acho muito legal, como aluna de graduação, eu acho muito legal qualquer coisa que envolve muita competitividade, porque eu sinto que as pessoas sempre querem dar o seu máximo, e isso assim, no inconsciente, a gente vai absorvendo, a gente vai aprendendo, isso é uma coisa que eu faço, né, porque eu posso não ser, porque todo mundo sempre contribui um pouco e você absorve, é isso. Achei bem legal. Eu participando dessa oficina e a primeira que a professora Márcia incluiu essa gamificação. E eu achei bem interessante porque realmente une isso da aprendizagem com também um momento de descontração. Cada um já teve experiências diferentes, né? Então, é isso. Bastante positiva pela primeira experiência, tá? Geralmente é difícil isso acontecer. Eu contei aqui, ó, agora um feedback mais para o grupo, tá? Vocês demoraram mais ou menos uns 25 minutos só para começar o jogo, né? Então, assim, enquanto professores, tem isso em mente, né? De quanto tempo você leva para explicar o jogo também e para conseguir acomodar ali, né, no cronograma da aula e tudo mais, né? Mas ainda eu achei que foi até que rápido, né? O pessoal explicar, entender, foi até que rápido assim, a pessoa conseguiu assimilar. E muitas coisas os alunos vão aprendendo à medida que a gente vai jogando o jogo também, e facilita, né, passa do abstrato para o concreto, né, então isso facilita bastante, tá? Ainda um feedback para o grupo, algumas coisas que eu anotei, e aí são sugestões de melhoria, tá? Para vocês pensarem grupos jogando a semifinal e final, certo? Mas eu sugiro a vocês que, por exemplo, pensem em alguma estratégia para não desmotivar ou não deixar os alunos ociosos que forem eliminados, tá? Porque se eles forem eliminados, eles vão ficar parados lá na aula, né? E aí talvez vocês tenham que pensar em alguma estratégia, por exemplo, caso os grupos que estão competindo não saibam a resposta, aqueles que são ansiosos, eles poderiam responder e se acertarem ganhassem 2 chocolates, que é o dobro da premiação. Só para eles continuarem prestando atenção nas questões. Então é uma estratégia que vocês têm que pensar e tudo mais. Mas assim, quando você deixa todo o grupo responder, e não só aquele que está apertando o botão, não faz muito sentido você chamar um por um lá para apertar o botão, se não é a pessoa que vai responder, né? Poderia ser sempre a mesma pessoa. Porque o cara vai saber tudo, ele vai carregar o grupo e vamos ganhar, sabe? Então, assim, tenta criar regras para que isso não aconteça. Eu gostei quando vocês tiverem a iniciativa lá de colocar
a máquina para apertar o botão, então deixa só quem for lá na frente apertar o botão e responder, né? Senão, isso serve para toda a equipe, né? Porque são alunos de diferentes séries e tudo mais, mas se for uma disciplina específica, tem que estar travado só o aluno que for apertar o botão responder, certo? Porque senão aí pode correr esse risco, né, de só os experts aí da turma. Uma sugestão aí de aprimoramento, né, da aplicação do jogo, tá? Uma outra sugestão de melhoria que eu deixo também é que, assim, ao elaborar o jogo, tentem traçar todos os cenários possíveis já, tá? Não fica... Você acha o quê? 40 minutos para cada dupla? Acho que em torno de 40 a 50 minutos, né? Se possível, uns 40, porque daí eu consigo dar um feedback também para os alunos, né? Acho que, é claro que depois, professor, eu mando, como a gente tradicionalmente faz, eu mando lá o feedback por escrito e tal, né? Os pontos positivos, de melhoria, aí você repassa os alunos, mas eu gostaria de falar mais na hora, porque acho que eu consigo explicar melhor, sabe? Sim, sim. Então, estão ouvindo, né? Os demais. Então, obrigada, Vitor. Eles vão continuar aqui para terminar o jogo. Obrigada aí. Fica com Deus, tá, querido? Beijo. Fica à vontade aí e sucesso para vocês. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Vai, pode voltar. Vamos ver quem vai ganhar. Esse grupo aqui consegue, né? O professor, Descontado. Eles não conseguem apertar. como é que faz a nota então? Só quem for responde? Quem está aqui pela segunda, Thiago, e Maria Fernanda e Maria Luísa, é a segunda vez. Vocês não passaram da parte de gamificação, participaram hoje. Mas no apanhado geral, tanto das estratégias sem uso de gamificação, como estratégias ativas com gamificação. Vocês curtiram? Vocês gostariam de ter isso na graduação? Como é que foi essa experiência para vocês? Pode falar, gente. Foi bem legal, gostei muito da experiência, foi uma experiência que proporcionou um método de aprendizado diferente, até um pouco parecido com o que a gente consegue encontrar em aparelho celular, né? Tem muitos jogos de perguntas e respostas que estimulam a gente a aprender, a você brincar com um amigo. Mas seria até legal uma disputa, ou então até a formação de duplas entre os estudantes. Por exemplo, faz uma dupla aí, Maria Fernanda, Maria Luísa e o Anderson, por exemplo. E faz uma disputa para ver quem ganha, para ver quem perde, vai trocando conhecimento dessa forma. Tipo, não, eu acho que talvez essa estudante aqui seja melhor porque se encaixa melhor nesse caso. Não, se você CPC diz isso, então acho que essa aqui fica melhor para essa proposta de pergunta, né? Então seria bem legal, acho que até uma sugestão, né? Formar duplas, quartetos, trios e disputar entre si e trocar esse conhecimento, né? Acho que disputar é a melhor palavra, acho que trocar conhecimento, né? Porque o objetivo não é um aqui ser melhor do que o outro, o objetivo acho que é trocar conhecimento e todo mundo aprender. E vocês gostariam, vocês acham que seria legal se os professores da graduação levassem essas estratégias ativas para o dia a dia das aulas de vocês? Por exemplo, nós somos do terceiro período, né? E tinha matérias aqui que a gente nem viu ainda, nem conheceu, mas algumas metodologias a gente conseguiu pegar conteúdo super tranquilo da matéria, e agora com o jogo também é muito bom. O jogo estimula muito, como a Fernanda até falou, que a gente entra naquele espírito de competitividade, e aí a galera fica mais ligada. Até o aluno que não liga muito pra aula, ele se interessa pela aula, ele começa a aprender, e aí o jogo é muito bom pra isso também, que ele faz com que todos os alunos comecem a prestar atenção e realmente absorvam o que está sendo passado. Eu acho que é o fato da imersão, porque na faculdade acho que um problema muito grande é que tem gente que não sabe estudar, não aprendeu, não tem o gosto por estudar. Aí tem muita dificuldade, repete a matéria, não consegue. Por exemplo, a gente está tendo umas matérias teóricas que são assim muito densas e o professor não passa um exercício, não passa nada, chega, dá aula e vai embora. A gente identificou que muitos dos métodos que foram utilizados aqui iam ser bem legais para aplicar, e esse fato, o fato de ter meio que essa fuga da sala de aula é legal, porque quem não tem esse costume, não tem gosto por estudar, vai estar estudando de uma forma indireta, porque ela vai estar aprendendo.
entendeu? Uma forma mais divertida, uma forma mais inclusiva. Eu achei bem legal. Que recado vocês dariam para os professores? Eu acho que até dando um adendo no que a Silvana estava falando, isso é legal até para alunos que têm dificuldade com esse método de aula só no slide tradicional. Eu, por exemplo, quando tem um professor que dá aula só no slide, às vezes eu não consigo absorver muita coisa. Mas quando tem um debate, quando eu tenho que ler aquilo ali, pensar na minha cabeça, pensar o conteúdo, né, eu consigo fixar melhor e eu aprendo muito mais. Tem muita coisa que eu aprendi aqui que às vezes na graduação não fixou tão bem, sabe? Então eu acho que esses métodos, eles ajudam muito a gente a de fato aprender a matéria, né? E guardar aquilo ali até o final da graduação e para uma vida profissional também. Anderson, você que é futuro professor, diante de tudo que você ouviu aqui. É muito importante todos esses relatos, porque aqui nada mais é do que um laboratório para nós, alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado. Esse feedback é extremamente importante e até mesmo a universidade trabalhar, nos preparar dessa forma, nos abre os olhos para trazer uma aula mais dinâmica, uma aula mais atrativa, porque hoje é um pouco complicado nós trazermos os alunos e atendê-los de uma forma tradicional. Não é mais como anos atrás. Hoje nós temos também que nos atualizar. Eu acho que essa aplicação, ela nos demonstra uma forma diferente de nós trabalharmos com os conteúdos que já foram trabalhados de forma tradicional, mas que hoje não se encaixa mais no público que nós temos. Os nossos alunos, eles são alunos que foram criados já com acesso à tecnologia, então nós temos por obrigação também trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. E eu não estou falando somente de tecnologias digitais, mas as analógicas também, porque dentro dos nossos recursos nós podemos sim adaptar, nós podemos trabalhar com aquilo que nós temos dentro da sala de aula. Com internet ou sem internet, com computador ou sem computador, existem estratégias que nós podemos trabalhar com boards, com papéis, com games que não necessariamente estejam conectados à rede. E essa junção das diferentes metodologias e agora com a gamificação une perfeitamente assim, o aprendizado e também o que a Maria Luísa e a Silvana também falaram, de aprender de diferentes formas, algo que vai te ajudar de uma forma direta ou indiretamente ali, você vai estar estudando. É isso, né? Muito obrigado. Obrigada. Beijo, até terça-feira que vem. Quer falar? Alguém mais quer falar? Quiser? Alguém mais? Sou a professora Márcia Carvalho. Leciono a disciplina Metodologia do Ensino Superior no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje nós tivemos uma das atividades que envolve a disciplina, que é uma simulação onde os alunos são convidados, após elaborarem programas de disciplina, planejamento de aulas, escolherem um conteúdo do seu planejamento de aula e aplicar uma metodologia ativa. Nesse contexto, não só estão os pares, né, os outros alunos da pós, como são convidados a participar dessa aula alguns alunos da graduação em Ciências Contábeis, de períodos terceiro, quarto, quinto, onde eles, ao final, fazem uma avaliação da estratégia em si, o quanto aquilo agregou ou não ao seu aprendizado, se eles gostariam que essa estratégia fosse mais utilizada nas disciplinas do curso de graduação. Ou seja, uma disciplina que está preparando o futuro docente. Então, colocá-lo, né, no centro do aprendizado, indo entender a estratégia ativa, aplicá-la dentro de uma simulação como se ele fosse o professor da disciplina, o objetivo é despertar nele o interesse para o seu desenvolvimento como docente no futuro e ter ações mais direcionadas ao aprendizado do aluno, ou seja, buscar a estratégia, colocar o aluno no centro do aprendizado, abandonando as estratégias tradicionais, aula expositiva, onde o aluno se torna passivo diante do aprendizado. E hoje nós tivemos essa oportunidade não só de observar uma estratégia ativa sendo aplicada, que foi a APB,
que muito conhecida na literatura, muito aplicada por alguns docentes, e nós vemos aqui quantos alunos se envolveram, não só os que estavam aplicando, como os que estavam sendo fazendo papel de alunos da disciplina. O quanto agregou no aprendizado deles diante dessa metodologia. E em seguida nós tivemos uma segunda, que aí já foi uma estratégia ativa usando gamificação. E dentro de uma disciplina que normalmente uma sala de aula seria mais teórica, como teoria da contabilidade e a própria auditoria, salvo alguns professores que trabalham com casos, pelo menos de ensino, eles usaram uma gamificação. A aula ficou atraente, despertou interesse. Os alunos conseguiram, mesmo aqueles que ainda estão cursando a disciplina, perceber que eles tinham domínio já de algumas competências e até através da competitividade que o jogo traz, se esforçar para ir além. Então, isso é o ganho de utilizar essas estratégias, tanto estratégias ativas como uso de gamificação. Você muda o ambiente da sala de aula, o aluno sendo aprendizado e muitas vezes despertando interesse. O aluno pensando, se eu tivesse estudado mais, eu teria um desempenho melhor. Então você mostra para ele que quem faz o caminho dele do aprendizado é ele. O professor é um instrumento no aprendizado. E essa é a busca de formar os futuros docentes e também despertar nesses alunos de graduação uma visão diferente, ou seja, em relação ao estudo deles, como também despertar neles até o interesse de mais tarde dar continuidade, vindo fazer o mestrado, porque estão tendo essa oportunidade de estar aqui junto com os alunos da pós-graduação dentro dessa dinâmica. Né? E particularmente hoje nós tivemos também na parte de gamificação a participação do professor Vitor, né? Tem publicações na área de gamificação, com excelentes contribuições, parceiro já desde 2022 comigo nessa disciplina, tratando de gamificação, professor Vitor Ideu Nazu. Muito obrigada. Não precisava ter falado muito obrigada, né?